Então, ó, segmentos. Por que eu falo de segmentos? Quando você diz assim, Lion, eu quero faturar 5 mil por mês até dezembro. Quando você me fala isso, o que eu tenho para te dizer? Se você quer faturar 5 mil reais até dezembro, você tem que focar em fechar contratos que te possibilitem ter esse faturamento de forma previsível todos os meses. Então, empresas têm que ter orçamento para te pagar contratos assim. Porque, por exemplo, se você quer terminar um mês faturando 20 mil reais, você acha que é mais fácil o quê? Você fechar 2 contratos de 10 mil ou 10 contratos de 2 mil? É mais plausível você fechar 2 contratos de 2 mil em um mês, que tem 30 dias, não é? Então, quando a gente fala do primeiro pilar de segmentos, João Vitor, a gente tem que pensar o seguinte, cara, eu quero faturar, eu quero ser bem pago na minha empresa, eu quero ter uma empresa lucrativa. Então, eu preciso focar em segmentos. O nicho a gente já sabe, você já falou que trabalha com licenciamento, que, na minha opinião, é um dos nichos mais promissores que existe na consultoria. Tá? Existem outros nichos, mas para mim eu ainda não encontrei um nicho mais promissor do que o licenciamento. Não encontrei até hoje. E aí, você fala, olha, meu nicho é licenciamento. Eu preciso atrair boas empresas, bons clientes para mim. Não é atrair qualquer cliente, é atrair um bom cliente. Um bom cliente que tem orçamento para me pagar, que tenha serviços, que precise do meu acompanhamento, não só de um contrato pontual. E aí você faz, o primeiro pilar é você fazer a seguinte pergunta: quais são os top 3 segmentos aqui da minha cidade, da minha região, meu raio de ação? Eu imagino que você tem um raio de ação já bem definido aí, tá? Uhum. Que poderiam ser segmentos promissores que vão me fazer faturar o que eu quero faturar na minha consultoria, ser bem pago. A gente vai começar. Essa é a primeira pergunta, é o primeiro pilar. E existe, João Vitor, pelo menos uns 5 critérios para você escolher bons segmentos. Eu não vou entrar aqui com profundidade de cada um deles, porque lá na mentoria tem uma aula de mais de 2 horas. Se eu fosse falar disso, a gente passar horas e horas aqui, tá? E eu não tenho todo esse tempo nessa sessão suficiente. Mas eu vou falar de alguns para você entender. Um dos critérios, por exemplo, é margem de precificação. Qual é o segmento que tem o budget, que tem o orçamento para me pagar de 8 a 10 mil reais em um contrato pontual, por exemplo? Quais são os segmentos que têm demandas ambientais, que têm esse orçamento para me pagar? Exemplo, indústrias. Indústrias, por mais que seja uma indústria de médio porte ali, ela tem um orçamento para pagar um serviço de consultoria de 10 mil. Tem orçamento. Outro exemplo, extração mineral. Extração mineral é um segmento que tem orçamento para te pagar um contrato de 10 mil. Outro segmento, o próprio segmento imobiliário, empreendimentos imobiliários. Eles têm orçamento para pagar 10 mil reais para você em um contrato? Tem, tranquilamente. Então, esses 3 aqui talvez seja um bom segmento. Mas orçamento não é o único segmento. Não é o único critério. Outro critério, nível de consciência. Quais são os segmentos que já entendem que é preciso ter trabalho de consultoria ambiental nas suas empresas? Indústrias, no mercado de combustíveis como um todo, tá? Extração mineral, empreendimentos imobiliários, fábricas, serviços hospitalares, enfim, tem vários, vários e vários e vários. Então, são tipos de empreendimentos que já têm um nível de consciência, ou seja, o processo de prospecção, o processo de abordagem é mais facilitado quando você quer atrair pessoas que já têm um certo nível de consciência. Porque muitas vezes o que eu vejo são consultores querendo convencer os empreendedores de que seu trabalho é importante. Então, não é para ficar focando em empresas que não têm esse nível de consciência. Um dos critérios para você escolher seus segmentos é nível de consciência do segmento, nível de maturidade do segmento quanto a serviços de consultoria ambiental. Muitas vezes eu recebo consultores ambientais que falam o seguinte: olha, aqui a maioria já tem assistência, já tem suas consultorias, tem muita consultoria por aqui. E eu falo, cara, mas isso não é ruim, não. Pelo contrário, porque se tem muitas empresas que contratam consultorias, é porque o mercado está aquecido, é porque as empresas têm um nível de consciência, porque a empresa tem demanda para atuar.
As empresas estão maduras quanto à necessidade de investir nesse serviço. Então, o que você precisa? Você só precisa encontrar as melhores oportunidades e colocar estratégias para atrair essas pessoas. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, ou como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Critérios. Outro critério importante, potencial de recorrência. Você não pode focar seu planejamento estratégico em segmentos que não vão te dar potencial de recorrência. Por quê? Porque nem só de captar clientes se vive uma consultoria ambiental. O que vai fazer você se manter no mercado é você ter recorrência, é você formar uma carteira de clientes fiéis a você, que te pagam todo santo mês, por exemplo, ou então que estão ali com você sempre. Sem isso, sua empresa não vai durar muito tempo. Você pode até ter um faturamento no início, mas ela não dura 2 anos, não dura 1 ano e meio direito. Você tem que ter recorrência no seu trabalho, na sua consultoria. Ok? Então, se você tem que ter recorrência na sua consultoria, o primeiro passo é pensar nos segmentos. Quais são os segmentos que vão me dar potencial de recorrência, que já estão com uma certa maturidade da necessidade de serviço de acompanhamento, que tem demandas de acompanhamento, não só demandas pontuais. Uhum. Aí você começa a pensar no futuro da sua empresa. A gente começa a falar aqui de uma empresa sustentável, uma empresa que vai ter recorrência dentro do seu planejamento estratégico. As pessoas pensam em recorrência, às vezes pensam em recorrência só depois. Depois que fecha os contratos pontuais, é que começa a pensar em recorrência, pensar em fidelizar. Não, você tem que pensar no início. Porque isso vai determinar se você vai ter recorrência lá na frente. É um negócio em cadeia, assim. Você que fez engenharia ambiental, eu não sei se você já fez aqueles cálculos lá, matéria de cálculo 2, que tem aquele monte de cálculo. Se você erra uma coisinha lá no início, você sai errando lá uma página inteira de cálculo. Voltar tudo. Pois é, aí tem que voltar do início, às vezes você nem sabe o que você errou. Já passei muito por isso, tá? Então, aqui é da mesma forma. Às vezes você fala, olha, eu estou com problema de recorrência. E às vezes você acha que o problema está ali, só naquele contrato pontual, mas às vezes o problema está lá no início. Você não direcionou seu planejamento estratégico pensando numa recorrência futura. Eu já fecho um contrato pontual hoje pensando na recorrência lá na frente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, primeiro pilar, segmentos. Existem vários e vários outros critérios. Lá dentro da mentoria, o que a gente faz, João Vitor? A gente escolhe os segmentos juntos. Faz a pesquisa de mercado, analisa as condicionantes de cada tipo de empreendimento, analisa como é que vai funcionar essa recorrência no futuro e a gente faz um processo que vai desde o contrato pontual até você ter a recorrência. Você tem uma ideia, aqui na LPCA a gente tem uma recorrência de 80%. Ou seja, de cada 10 contratos que a gente fecha, 8 se tornam mensalistas nossos. Porque a gente faz isso de forma intencional. Um erro também é achar que a recorrência é natural, que vai acontecer naturalmente. Não vai. Tem que haver um processo ali, um funil, tá? Então, o primeiro pilar é o pilar de segmentos. Depois que a gente define os segmentos, então a gente trabalhou junto e definimos os 3 segmentos. Eu recomendo que você vá até 3. Não é necessário que você já comece com 3, mas você não pode começar com mais de 3, porque senão você perde o foco total. Beleza? E outro motivo também de você escolher segmentos é que você se posiciona como especialista. Quando você se posiciona como um especialista em um determinado segmento, automaticamente os empreendedores daquele segmento vão te ver como uma autoridade. Por mais, mesmo que você não tenha anos de experiência como consultor, você não vai precisar, vai ser automático.
Na abordagem, na prospecção, você vai se posicionar como um especialista naquele segmento. Vamos dizer que você está prospectando extração mineral. Um exemplo. No seu plano de prospecção, seu plano de abordagem, você vai abordar o cliente como um especialista em mineração, dizendo que você é um especialista no segmento dele. Então, ele automaticamente vai te ver como uma autoridade, automaticamente ele vai te diferenciar dos demais consultores ambientais, inclusive da empresa de consultoria que ele pode ter lá, contratado. E se ele te ver como uma autoridade, ele vai estar disposto, inclusive, a te ouvir melhor, dedicar mais tempo para te escutar e te pagar mais caro do que pagaria para outras pessoas. Então, só o fato de você escolher segmentos e se posicionar como especialista nesses segmentos vai fazer você aumentar o valor percebido, você pode cobrar mais caro. Ok? Eu cobro bem mais caro do que a maioria dos meus concorrentes. Porque eu não saio pegando todo mundo, eu não atendo todo mundo, eu atendo alguns segmentos específicos. Hoje eu atuo em 3 segmentos bem específicos, tá? E os meus concorrentes não são especialistas. E eu sou. Mineração, serviços, mineração, indústria e imobiliário. Loteamentos, propriamente dito. Então, mineração, indústrias, alguns tipos de indústria, não todas, tá? E loteamentos. Para esses 3 segmentos, eu sou um especialista. Então, eles me veem como alguém que tem mais autoridade do que os demais, porque eu me posiciono como especialista. E você não precisa saber de tudo desse segmento para se posicionar como especialista, até porque você só vai aprender quando você estiver fazendo os trabalhos. Não tem como aprender. Por exemplo, você se posicionar como especialista em mineração não quer dizer que você sabe de tudo de mineração. Quer dizer que você só atende mineração, por exemplo. Que você atende mineração. E na hora que você estiver fazendo os trabalhos, você vai aprender com o tempo, você vai aprender fazendo. A melhor forma de aprender é, primeiro, tendo instrução de alguém que já sabe, que já está onde você quer chegar, e pegando isso e aplicando. Por isso que eu foco muito em ensinar você a vender. Eu foco em ensinar você a fechar contrato e fidelizar cliente. Isso vai fazer você se tornar um técnico excelente, porque você vai estar se movimentando e fazendo os trabalhos. Tá? Então, por isso você tem que escolher segmentos. Para você se posicionar como uma autoridade e para você poder escolher segmentos que vão te permitir chegar no seu objetivo.